Olá, boa noite! Estamos ao vivo hoje numa live super especial para falar sobre como o planejamento financeiro pode mudar a sua vida. E para isso, eu convidei a minha professora do MBA de Planejamento Financeiro Pessoal e Familiar, a Dani, que vai estar aqui com a gente conversando um pouquinho sobre o planejamento financeiro. Então, duas planejadoras falando sobre o processo de planejamento e como isso pode ser bom para sua vida. Vou chamar a Dani aqui para entrar com a gente. Vamos ver se tá tudo certinho. Será que foi? Acho que agora foi. Aí. Oi, Dani. Oi, tudo Boa bem? noite, tudo bom com você? Tudo, Laura, e você? Tudo bem também. Que bom te encontrar fora do Zoom, né? Pra gente conversar. Ah, é verdade, tem razão. A gente só se vê pelo Zoom, né? Sim. E às vezes eu nem vejo você, porque aí tá lá todo mundo, eu acabo nem vendo. Ai, menina, eu Muita queria gente, colocar né? um filtro aqui, não tô conseguindo. Vai sem filtro mesmo. Então, deixa eu ver. Obrigada, Dani, Ah, por ter aceitado o convite. A gente está conversando um pouquinho sobre o planejamento. A Dani também tem vários anos aí de experiência como planejadora, atua na plataforma da Super Rico. Eu queria pedir para você se apresentar um pouquinho, Dani, para o pessoal, conhecer você, seu trabalho. tá bom, tá bom. Ah, coloquei um filtro. Maravilha. Necessário. Verdade, às vezes é necessário. Então, eu sou a Daniela Aissum, eu sou planejadora financeira, pessoal e familiar. Não faz tanto tempo assim, né? Faz mais ou menos 2 anos e meio que eu fiz a minha transição de carreira. Eu atuava em bancos, né? Eu trabalhei 22 anos em banco, 7 no Bradesco e 15 no Itaú. Trabalhei bastante tempo em banco e sempre assim em áreas de crédito. Claro que eu passei por várias, né, atendimento comercial, riscos, ouvidoria, passei por várias áreas dentro do banco, mas sempre lidando com crédito, né? E aí eu passei por uma transformação pessoal muito grande antes de sair do banco, assim, eu saí do banco em 2021, foi antes da pandemia, assim, 2000 início de 2019, eu comecei a me questionar, né, de fazer algo que eu visse mais propósito, e comecei a questionar todas as áreas da minha vida, na verdade. E aí eu resolvi fazer uma transição de vida. Então, eu me planejei financeiramente para fazer essa transição, comecei a questionar o que eu poderia fazer, e aí o planejamento financeiro foi aparecendo, as pessoas já me reconheciam como uma pessoa muito planejada, já me buscavam para ajudar a se planejar, principalmente para viajar. As pessoas já me reconheciam como planejadora, e é o que acontece com muitos planejadores, né? Eles já são reconhecidos pela família, pelos amigos, né? E aí foi acontecendo, assim, foram vindo sinais, foram acontecendo coisas que eu fui vendo no meu caminho. Aí eu fiz um curso, antes mesmo de sair do banco, aí eu resolvi, enfim, aí veio a pandemia, mas eu comecei a falar de educação financeira aqui na internet já mesmo antes de fazer a transição. E aí eu saí em fevereiro e em abril de 2021 eu entrei na Super Rico, eu estou lá até então. Aí surgiu a oportunidade para eu participar do MBA, porque eles estavam bem no início da construção do MBA. E como eu fazia já os vídeos para a internet, e eu já tinha comentado com o senhor da Super Rico que eu gosto dessa área, né, de educação, aí ele me deu essa oportunidade. E aí eu participo do MBA na parte de explicar realmente as práticas e o processo do planejamento. Que legal, muito legal. Falei muito? Não, imagina, tá ótimo. É muito comum mesmo os planejadores terem outra carreira, né? Ainda é muito difícil uma pessoa já começar a carreira como planejador financeiro, né? É uma profissão relativamente nova, né? Que está começando a ganhar espaço. Ainda trouxe uns dados aqui que em 2022 o Brasil foi o terceiro país que mais cresceu mundialmente em número de planejadores. Então a gente está crescendo muito, né? É um país que está se destacando. E a gente também cresceu 31% o número de CPFs que investem tanto na renda variável quanto na renda fixa. Então, assim, crescemos muito no ano passado, ou seja, ainda tem bastante espaço para crescer, né? É um mercado novo. Eu também vim de uma
transição de carreira. Eu sou engenheira mecânica. Ai, conta. Atuei 6 anos como engenheira e depois fui para a área de consultoria financeira. Eu comecei a minha carreira na área de finanças, atendendo pequenos e médios empresários dentro de uma empresa aqui na minha cidade, sou de Foz do Iguaçu, no Paraná. Ai, que legal. Adorei Foz, eu conheço. Sim. E aí, depois trabalhei dentro de grandes empresas na área de FP&A, então tenho um background bastante forte de planejamento mesmo, né? Planejamento e análise. E aí, aos poucos, fui rumando para o planejamento financeiro pessoal e também hoje eu tendo uma área forte das consultorias que eu faço para autônomas. Então, eu consigo ter uma visão desde lá da venda, da parte mais de negócio mesmo, até a aposentadoria, né? Então, até o final lá do planejamento financeiro pessoal. E tô agora entrei no MBA porque eu nunca fiz um curso formal. E aí apareceu a oportunidade de ser super legal. Eu falei, vou entrar nesse MBA que vai ser ótimo. E tá sendo muito bom realmente vir para complementar, né, o conhecimento prático. Sim. Junto com as questões teóricas. Então tá sendo super legal. E então você fez uma transição de carreira faz muito tempo? Você trabalha só com isso? Fazem 5 anos, quase 6 anos. Já faz um tempo. E você atende também no planejamento financeiro de empresa ou não? Empresa não atendo hoje, eu atendo mais para profissional autônomo mesmo. Autônomo. Assim, já atendi muito, mas o meu foco hoje eu meio que lixei um pouco a consultoria e aí estou atendendo mais os autônomos para pegar bastante essa parte do planejamento financeiro pessoal também, né? Porque o autônomo é tudo muito misturado. Então tem uma demanda muito grande, tipo, médicos, advogados, dentistas, são profissionais que têm uma necessidade grande, né, dessa parte até de organização também, acompanhamento. Então, hoje eu trabalho mais ou menos assim. E eu chamei você, Dani, para a gente falar sobre planejamento, porque eu vejo que tem muitas pessoas que não sabem de fato o que é o planejamento financeiro, né? É ainda um produto, um serviço que a gente tem que desmistificar muitas vezes, né? A pessoa chega com a dor, chega com a demanda, mas ela nem sabe o que ela vai receber disso, né? E aí o planejamento financeiro tem várias áreas, né? A gente começa desde definir o nosso relacionamento com o cliente, entender como você vai, né, você planejador, individualmente vai montar aquela tua consultoria, aquele teu planejamento ali, até você fazer o acompanhamento, de fato, o monitoramento, né? Você também sente isso? Você também tem essa dificuldade de transmitir ali para o cliente o que ele vai receber, como que funciona o processo? Olha, hoje menos, mas ainda tem. Né? Claro que eu estou vendo, né? Estou percebendo um movimento muito grande. Acho que também por questão do advento da internet, né, que acaba ajudando, tem bastante gente falando, né, de finanças na internet, investimentos, de educação financeira, tem os influencers que acabam ajudando as pessoas a buscarem isso. Agora vai ter também, né, a parte de educação financeira nas escolas, isso é muito importante. Eu atendo famílias que têm filhos, né, e eu já bato na tecla também de já passar isso para as novas gerações. Mas normalmente assim, as pessoas perguntam como funciona o serviço, né? E eu sempre gosto de já deixar claro nas reuniões que é como se fosse um serviço de um médico, né? Então, ou de um nutricionista, ou de um personal. Por quê? Porque eu preciso que o cliente do outro lado se engaje na solução que eu vou trazer para ele, né? Então, eu gosto de falar dessa forma, porque tem pessoas que, como elas às vezes não entendem, não conhecem o serviço, elas acham que elas vão contratar, eu preciso de organização financeira. E que você vai trazer uma solução mágica, que ela vai conseguir se organizar, e não é dessa forma. Existe um processo a ser seguido, e envolve várias coisas dependendo do porquê o cliente te buscou, né? Que vai ser necessário passar, principalmente as questões de comportamento, né? Que às vezes não é falado, mas que é necessário ali passar por um processo, fazer algumas concessões. Claro, se isso for o caso da pessoa estar gastando mais do que ganha ou tá no 0 a 0. Mas para os outros
processos também são importantes. É necessário, enfim, passar um tempo para a gente conseguir chegar no objetivo que a pessoa trouxe, né? No que ela quer chegar. E mesmo que às vezes a pessoa está guardando, está investindo, está fazendo tudo, é legal também ver o restante. Porque o planejamento financeiro, você consegue olhar como um todo, né? De uma forma holística, e aí você vê se o cliente não está correndo riscos de algum lado, né? Se acontecer algo com ele, com ele ou com o cônjuge, o que isso pode gerar, e aí ele acabar perdendo tudo que ele está construindo. Então, a gente consegue olhar tudo para o cliente, né? E ajudar no que ele quer como objetivo. Sim, o processo de planejamento ele é muito abrangente, né? E normalmente as pessoas chegam assim com uma demanda específica. Então, eu não sobra dinheiro, estou endividado, ou não consigo me organizar, ou quero investir. Mas isso são dúvidas muito pontuais dentro do planejamento, né? A gente consegue olhar a vida financeira como um todo do cliente, né? A gente vai desde lá da gestão financeira, da economia doméstica, então ver de fato se a pessoa está gastando certo, se não está, onde ela pode gastar menos, onde ela está totalmente fora da média ou não, onde ela deveria até gastar um pouco mais, se ela está investindo certo ou não, se ela está investindo nos objetivos dela ali, corretos. Muitas vezes as pessoas não sabem nem para quê, né? Investe, mas não tem um objetivo concreto. Então fica muito desconectado, né? Os investimentos com as metas, os objetivos da pessoa ali. Um tema que eu trago muito e que eu acho assim, muito válido, principalmente a pessoal assim, mais jovem, né? Jovem daí, quem tem 40 menos, 45 menos, que é a aposentadoria. Né? A geração dos nossos pais contaram com a Previdência Pública e eu sou totalmente cética quanto à Previdência Pública, não conto com ela no meu planejamento. E falo isso para os clientes, né? Falo muito sobre isso, sobre se preocupar com o futuro, né? Com a aposentadoria. Então, é um outro lugar onde a gente consegue atuar como planejador. Tem, como você falou, a questão de riscos e seguros, que também é um tema, às vezes, até sensível de tratar e que ainda é muito, assim, é um mercado um pouco imaturo ainda no Brasil, né? Tem lugares do mundo que faz seguro para tudo. A gente tem, normalmente, seguro de carro, né? E olha lá. Seguro de vida, às vezes, é um tema super sensível de tratar e existem situações familiares que são importantíssimas, né? A pessoa está, né, o marido, a esposa ali, quem é o provedor principal dos recursos financeiros, está com o seguro adequado. Da parte fiscal, a gente pode ajudar o contador, normalmente está junto com o contador para entender se aquele cliente está pagando os impostos da maneira correta. E até no sucessório, né? Tem planejadores que atuam muito na questão sucessória. Eu não tenho tantos clientes ainda com esse problema, com esse dilema, mas é uma questão muito importante, né, dentro do planejamento financeiro. Então, assim, às vezes a pessoa chega com uma dúvida pontual e a gente explica o mundo que tem por trás, né? Em tudo que a gente consegue ajudar, em tudo que a gente consegue atuar, pelo menos dando suporte, dando orientação para que ela esteja bem orientada ali no processo, né, de organização financeira. Pelo que você comentou, o planejamento financeiro, ele cobre 6 áreas, né? Que aí vai da parte de organização financeira, investimentos, tributo, a parte de previdência, a parte de sucessão também e de proteção. E também entra uma outra parte, que ela fica mais para a primeira, normalmente para... Porque, assim, essas 6 áreas, ela é por conta do CFP, né? Que é um certificado que diferencia os planejadores financeiros, mas não é necessário para você atuar, você pode atuar mesmo sem um certificado, mas essa certificação mostra as áreas que a gente olha, né? E nessa parte de organização financeira entra muito também a parte de comportamentos, vieses, que entra também na parte de investimentos, né? Às vezes a gente quer ganhar rápido e acaba aplicando em investimentos que não são tão viáveis, ou você já acaba caindo em algum golpe, enfim, né? E essa parte que você falou de imposto de renda é muito interessante, porque a gente pode ajudar, junto com o contador ou direto com o cliente, ele conseguir otimizar, né? O que é melhor para ele pagar de uma forma lícita, né? Menos impostos, né? Então, às vezes, se ele vai declarar na completa, na simplificada, se ele pode fazer ali uma previdência como um PGBL, caso ele faça completo para ele conseguir mais dedução. Então, a gente tem como
olhar se existe alguma estratégia dentro do planejamento financeiro para ele. Inclusive, em patrimônios altos, às vezes, na questão sucessória também, abrir holding, existe também esse movimento. Quanto à Previdência, é uma das coisas que tem feito mais os brasileiros procurarem planejamento financeiro, que depois da reforma da Previdência em 2019, o brasileiro começou a se preocupar com uma coisa que aconteceu antes nos Estados Unidos, né? Eles até fizeram uma previdência privada lá que chama 401k, que foi com essa preocupação, né? Tipo assim, a previdência social não vai dar conta, as pessoas estão vivendo mais, né? Então, o que vai acontecer? E aí, então, veio essa preocupação e eles fizeram essa previdência, que acaba tendo alguns benefícios para as empresas e para as pessoas também. Então, assim, eu não acredito que a Previdência Social vai acabar, mas eu acho que ela tende a ser no mínimo para todos. Mas isso é algo que eu vejo as pessoas falando em fóruns, mas a gente tem que ver o que vai acontecer nos próximos anos. Mas imagina que seja no mínimo para todos. É um salário mínimo de R$ 300. Ninguém vive com 1.300. Vive, mas assim, dependendo do seu padrão de vida, é difícil. Então, o ideal, se você não puder mais trabalhar, gerar renda, é que você tenha guardado dinheiro. E que você hoje comece a se preocupar também em ter uma vida mais simples. No sentido assim, guardar dinheiro, poder ter uma segunda profissão, que você consiga gerar renda até mais velho, se preocupar mais com a saúde para depender menos de alguma coisa. Então, essa parte de longevidade também que entra a questão da previdência, também é importante e a gente vai ajudando os clientes nisso também. Porque às vezes a pessoa, eu atendo muitos clientes que às vezes hoje eles têm um estilo de vida, um padrão de vida muito alto, porque hoje eles conseguem gerar renda, e eu já trago isso quando eu vou falar da aposentadoria. Né? Será que mais para frente você não consegue viver numa casa, às vezes seus filhos já vão estar adultos, você não consegue viver numa casa menor, onde você gaste menos, às vezes até em outra cidade. Então, seu custo de vida vai aumentar por um lado, mas ele pode diminuir por outro. E aí você não precisa ter essa renda que você hoje precisa, porque você tem que pagar escola, tem que pagar um monte de coisa. Então, tem isso também, para as pessoas poderem ver que elas têm possibilidade, né, e guardando dinheiro junto, com certeza. É isso. Eu vejo isso também que você diz, que hoje em dia o que se fala é para a gente considerar um salário mínimo, né? Que a gente provavelmente é o que vai nos restar. Que você falou. Quem é muito jovem ainda, é uma aposta que eu faço, né? Mas vamos ver. Assim, isso, da carruagem. Isso depende muito de política, de economia, coisas que estão totalmente fora do nosso controle, né? Então, assim, é melhor que cada um pense em si e pense no que vai acontecer com você daqui 20, 30 anos, né? Então, eu sempre trago isso também, né? Às vezes o cliente vive muito bem hoje, mas não guarda dinheiro. Até conseguiu juntar um nível de patrimônio, mas não guarda dinheiro. E aí não tem nenhum dinheiro investido. E como que vai ser daqui 10 anos, 15 anos, né? Como que você vai viver? Às vezes a pessoa vai chegar lá no final, vai querer parar de trabalhar, ou de fato tem que reduzir o ritmo, ou não consegue mais trabalhar, porque chega uma fase da vida que você nem consegue, né? Mas desempenhar ali as suas atividades profissionais. Às vezes a pessoa tem que começar a vender as coisas para se bancar, né? Então, o planejamento vem muito para isso, né? Para trazer essas provocações, para fazer a gente pensar. E aí, depois que você começa a pensar, você começa a colocar em prática aos pouquinhos, né? Entender o que você tem que fazer, tá bom? Então, o que eu tenho que fazer para eu resolver essa questão da aposentadoria? Ou o que eu tenho que fazer para eu conseguir comprar uma casa, que é a casa dos meus sonhos, ou para eu conseguir fazer uma viagem? O planejamento é muito alinhado com seus desejos, né? E essa questão de comportamento é, de fato, a mais importante. Eu acho muito legal essa analogia com o nutricionista, com o personal, porque é muito isso, é um serviço, é muito isso, né? A gente dá a dieta, mas quem tem que fazer é o cliente, né? Quem tem que fazer é você. Senão não adianta nada, só a dieta do papel, né? Igual você ir na nutricionista e não fazer nada que ela te fala para fazer, não vai adiantar. Por isso que eu gosto de trabalhar com bastante. A gente vai fazer em conjunto, mas depende que a pessoa coloque em prática, né? O que a gente recomendar e os cenários que a gente chegar em conjunto.
Porque Isso. tem isso também, né? Às vezes o cliente vem com uma demanda, um objetivo, e aí quando você vai fazer as análises, você vê que está muito longe dele atingir aquele objetivo. Então Uhum. dá para a gente adequar, às vezes ele vai ter que deixar um pouco de lado por um tempo, né? Então eu gosto de trazer cenários para ele ver que olha, isso daqui não vai dar nesse momento. Ou se você fizer esse objetivo agora, isso vai atrapalhar outras coisas, porque aí a gente define junto como vai seguir, afinal o dinheiro é dele, né? Então é, Tá. eu gosto de abrir os olhos, que é o que você falou, abre os olhos, faz uma provocação, olha, senão vai acontecer isso, isso, pode acontecer isso, isso, e aí, definindo, a gente segue enfim, na implementação dos planos de ação e depois na monitoria para que fique tudo ok. Eu acho legal fazer o acompanhamento, eu acho que é onde tem muita, assim, que a gente consegue ter muito resultado quando a gente faz o acompanhamento durante alguns meses, porque é muita informação para a pessoa absorver de uma vez só. Né? Então, ali, se a pessoa, dependendo do nível de conhecimento ou até de desorganização que ela tem ali, é muita coisa que tem que mudar, muita coisa que tem que implementar, muito conhecimento que tem que absorver. E aí é impactante, você fala, nossa, mas eu não vou conseguir. Então a gente vai de pouquinho, né? Eu gosto de ir cada mês implementando uma coisa nova para no final de 4 meses e 6 meses a pessoa ter uma boa clareza do que está acontecendo, das atitudes que ela está tomando. E eu vejo que essa questão de comportamento está muito ligada à falta de clareza. A pessoa não consegue enxergar de fato o que acontece com o dinheiro dela. E aí por isso que ela toma as decisões de uma maneira que não seja tão legal, ela não consegue ver. E aí, quando ela começa a ver do jeito certo, né, ter clareza, é muito mais fácil para você mudar de atitude. Porque você sabe exatamente o que você tem que fazer e como aquilo vai refletir lá na sua vida financeira e nas coisas, né, nas coisas da vida. Porque o dinheiro está em todo lugar da nossa vida, né? Não é em um ou outro. A gente, o tempo inteiro, tudo da nossa vida está relacionado a dinheiro e decisões financeiras, né? Então, quando a pessoa tem essa clareza, é mais fácil ela se comportar, adotar comportamentos que sejam mais interessantes para ela atingir os objetivos, né? Sim, e também é legal a gente acompanhar por um tempo também, porque normalmente quando eu faço a primeira análise e entrega, eu não conheço tanto assim o cliente, eu só vi números, né? E a gente teve uma reunião, e aí você vai conhecendo o cliente com o tempo, e aí você vai vendo o que é importante, o que não é, o que dá para ajustar, e ele também vai se conhecer através das finanças, porque o dinheiro também é uma forma da gente se conhecer, da gente ver o que a gente está valorizando ou não, né? E o que é possível, evitar gatilhos também para não ter algum comportamento, porque às vezes depois que o gatilho já foi acionado é difícil não conseguir, né? Não ceder ao imediatismo. Então, quando você vai se conhecendo, você já vê o que isso aqui é melhor evitar, isso aqui. E você tem famílias também, é complicado, porque são duas pessoas diferentes, que tiveram criações diferentes, e que têm os filhos, e aí tem demandas individuais, e aí tem objetivos em grupo. Então, assim, é um trabalho que exige tempo mesmo. E como você falou, né, o planejamento financeiro ele tem 6 áreas. Às vezes você vai tratar uma demanda, dependendo do que ele traz, você pode fazer um estudo de um planejamento financeiro completo, mas às vezes é melhor você tratar primeiro a demanda que ele trouxe naquele momento e depois, que for resolvido isso, ir tratando as outras. É por isso que o planejamento ele nunca acaba, né? Sempre tem para a gente olhar, porque depois que ele tiver tudo ajustado, depois tem que fazer reserva, tem que ver parte de seguro, tem que guardar para os objetivos, que toda hora muda, porque a vida não é linear, né? É cheia de. Então é interessante isso, porque a gente tem serviço para ajudar o cliente sempre. Sim, uhum. É, é, é bem isso, né? É um processo, o planejamento, eu gosto de falar que é vivo. É uma coisa que você vai fazer uma vez na vida. Você não vai fazer isso nenhuma vez no ano só. Você tem que fazer isso várias vezes, né? Às vezes, durante o ano, várias coisas, situações aconteceram na sua vida que mudaram as prioridades, ou mudaram o teu contexto de vida. E você tem que rapidamente ali replanejar, entender o que você tem que mudar para conseguir se realinhar, para conseguir se adaptar, se reenquadrar naquela nova situação. Então, o planejamento é uma coisa viva. E o acompanhamento, o financeiro, eu sempre falo que o financeiro é rotina.
A gente sempre pode pegar os profissionais que trabalham com o financeiro, são pessoas que gostam de rotina, porque o financeiro virou mês e fechamento mensal, virou mês e fechamento mensal, É análise mensal, verdade. replanejamento, né? Então, é isso para qualquer pessoa, né? Ele tem que entrar na sua vida, o planejamento financeiro, como um hábito. Você tem que tornar um hábito cuidar do seu dinheiro, cuidar das suas finanças. E aí o planejador pode vir como esse suporte, né? Sim, A pessoa que te ajuda ali, de fato, todos os meses está acompanhando seus resultados, reajustando a rota, ajustando detalhes, entender o que você tem, qual que é o teu próximo passo, o que você tem que fazer agora. Então é muito isso, de fazer esse acompanhamento de perto, né? é verdade. E quando você comentou na parte de investimentos, né? É interessante porque, assim, o planejador, é claro que tem planejadores que são mais especialistas nessa área de investimentos, né? Mas, na verdade, esse planejador, ele vai olhar, o que ele teria que olhar no planejamento, né? É se o retorno desses investimentos estão de acordo com os seus objetivos e prazos, né? Então, isso é o essencial. Porque, às vezes, quando você vai olhar ali a carteira de investimento, você vê que não está de acordo com o que você quer. Talvez você vai precisar de um dinheiro que ele tá com vencimento, se você resgatar, você vai perder dinheiro, ou às vezes, enfim, né? Você tem que olhar ali, ou você está sem. Apesar de que isso, quem trabalha com investimento já se preocupa, né? De você ter uma reserva. Mas às vezes você tem dívidas, né? Então, e aí você está guardando para um objetivo, sendo que talvez seria ideal que a gente equilibrasse isso. Então, no planejamento, a gente consegue ajudar o cliente com tudo isso. Sim, tem os planejadores que trabalham mais com investimentos, né? Normalmente eles estão das casas, né? Das casas de análise, ou dos family offices, né? Os assessores também trabalham, só que o assessor ele faz um trabalho muito mais focado em te oferecer os produtos, não vai olhar para você como um todo, né? Sim, Eu gosto de ver que o planejador ele é você, ele como se fosse você olhando os seus investimentos ali com o auxílio dos profissionais especializados. Então, eu conto muito com os assessores, né? Porque o eu assessor, assim também. como os gerentes dos bancos, a gente não pode, não precisa demonizar os profissionais que trabalham nesses lugares, né? Claro que Se não, ele eles são uma trabalhou muitos anos, e se criou, assim, às vezes um monstro, né? Contra o banco, contra o assessor ali. E aqueles profissionais, eles têm muitas coisas a oferecer ao público. A gente, eles de alguma maneira são vendedores de produtos. A gente que tem que comprar. Então, você entrou numa corretora, você foi falar com um assessor, é você que está comprando. Então, a responsabilidade é sua de fazer uma boa compra também. Né? também. Então, o planejador ele vai do teu lado para falar assim, viu, isso daqui é legal, isso daqui não é tão legal, isso daqui, ó, o que você acha? Vou te explicar como é que funciona. Você acha que isso se encaixa? Você está preparado? Tem certeza? Sim, Isso está de acordo com os teus objetivos globais ali, os seus investimentos, com tudo, né, com a estratégia de investimentos que você precisa ter ou não. E aí aquele profissional de investimento vai conseguir orientar o cliente para ver se os resultados estão bons ou não estão. A gente precisa mudar aqui, escolher os produtos, né? Não é todo planejador financeiro que pode escolher os produtos, né? Só os exatamente. certificados. Mas acaba que é um trabalho muito de acompanhamento, de você se colocar no lugar da pessoa e ver, será que isso daqui é legal mesmo para ela ou não? Será que faz sentido, né? Sim, é verdade, tem razão. Legal. São nossos parceiros. São nossos parceiros. E você tem algum caso legal assim para contar pra gente de algum planejamento, de mudança de vida que aconteceu, alguma coisa que você pode compartilhar? Eu tenho vários. Deixa eu ver. Tenho pessoas que me procuraram para morar fora. Isso já aconteceu, assim, uns três Legal. casos. Foi bem interessante, porque aí eu atendi. Normalmente, normalmente durou ali, teve um que durou um ano, teve outro que durou 6 meses. Mas aí a gente conseguiu planejar toda essa questão, né, de tanto de guardar dinheiro, como pensar também, porque planejamento para morar fora eu já morei fora e eu sei, assim, você tem que pensar, às vezes você vai com uma cabeça, eu não vou voltar mais, mas você não sabe o que vai acontecer. Então, é ideal que você esteja preparado para ir e caso você precise voltar. Então, é algo que demanda mesmo. E se tiver ainda a família envolvida,
Às vezes são jovens que querem estudar, e daí tá tudo certo, né? Ainda assim, se tem família envolvida, filhos, aí tem que ter uma análise ainda mais criteriosa, porque além da questão financeira, envolve outras questões também, né? Tem até aula lá no MBA sobre isso, né? Envolvem outras questões que também, alguns você tem que olhar para toda a família, todo mundo vai ter um lugar ali, né? No país que você vai ter trabalho, vai estudar, né? Tem como fazer alguma coisa, porque senão isso pode prejudicar, inclusive, o convívio familiar. Então, eu já fiz planejamento financeiro para viagem e, pelo menos por enquanto, está tudo certo. Já fiz planejamento financeiro para a pessoa engravidar, né? Era um casal, então eles tiveram que fazer retirada de óvulo, fertilização, e isso tem um custo alto. Então, foi necessário um planejamento, porque depois, sendo efetivo, aí depois vem a criança, né? Então, tem que ter um planejamento ali, e deu tudo certo também. Que legal. Então, assim, tenho histórias de sucesso, sim. Estou atendendo pessoas também que conseguiram sair, né, do endividamento, não estavam ali, tiveram que fazer uma mudança muito grande na vida, e isso não é fácil. Normalmente as pessoas passaram por alguma coisa ou várias coisas que aconteceram e chegaram num movimento que acabaram se endividando. Só que sair disso não é fácil, porque as pessoas têm dificuldade de falar não, as pessoas têm dificuldade de tem essa questão da aparência, né? Como que eu vou vender minha casa? Como que eu vou ficar sem carro? Então, o que que as pessoas vão pensar? Então, ter que lidar com crenças, né? Então, também tive casos que conseguiram sair do endividamento e agora já estão pensando ali na construção da reserva. Então, tem muitos casos que melhora a vida da pessoa, com certeza. E ela já começa a enxergar que, olha, além dela começar ela mesma a conseguir, né, se planejar melhor e ficar feliz, nossa, eu consegui fazer uma viagem, mesmo que curta, planejada. Eu estou atendendo um cliente, foi um caso interessante que, assim, ele estava gastando mais do que ele ganhava, a gente conseguiu trazer para o 100% da renda, para depois a gente pensar numa adequação para conseguir guardar. Então, normalmente, quando eu pego esses casos, primeiro traz para o 100%, depois a gente tenta fazer alguma adequação, até porque às vezes tem algumas outras entradas e a gente consegue adequar mais rápido. E aí ele ia receber um bônus, né, do trabalho dele, e aí ele já me ligou, ele falou, Dani, eu vou pegar o bônus, eu vou quitar o carro. Aí eu falei, calma, calma, vamos ver aqui. Aí eu falei, você também não quer pegar uma parte desse bônus e fazer uma viagem com a sua família, ou fazer um passeio? Porque eles já estavam há 4 meses ali, super engajados em conseguir chegar. E tem que ter essas recompensas, né? Tem que ter essas comemorações, né? Para a pessoa se manter motivada, engajada. Ele falou, é verdade, Dani. Ele falou, tá tudo certo, assim, eu consegui chegar, né? Acho que dá para eu tirar uma parte desse valor, fazer algo em família e o restante eu vou antecipar, porque ele vai conseguir ficar mais rápido. Então, também trazer isso, porque senão a pessoa começa assim, não, eu vou economizar tudo e às vezes começa a arrumar um outro conflito. É porque o dinheiro, ele tem que ser, para gastar, né? É pra gente, na verdade, é pra gente ganhar, gastar e guardar, né? Para fazer e se ainda se puder, doar, né? Uma parte. Então, Sim. foi legal esses casos, assim. Eu gosto, o que eu mais gosto no meu trabalho é isso. De ver que a gente consegue, no nosso trabalho, né? De ver que a gente consegue fazer a diferença na vida das pessoas e que ela vai levar aquilo para ela e para os filhos, né? A gente vai conseguir, através desse movimento, ter um Brasil melhor, na minha visão. A educação Sim. financeira traz isso. Não só a financeira, mas o dinheiro ele mexe muito com o emocional das pessoas, né? Então, se pelo menos essa parte ela tiver melhor ajustada, qualquer coisa que tiver de baixo, né, na vida, a perda de alguém, separações, algumas coisas que acabam, enfim, afetando também o financeiro, você consegue passar por isso melhor, né, sem ficar tão abalado. Então, isso Sim, com certeza. traz bem-estar. A questão do endividamento, né? Para mim também, eu acho que são os clientes
mais desafiadores e os mais satisfatórios, né? São aqueles clientes que têm muitas coisas para a gente ajustar, principalmente se a renda não é tão alta e a dívida é grande, né? A relação renda-dívida é muito desfavorável para o cliente. Mas é o melhor cliente que te dá mais satisfação, porque de fato você vê que a pessoa saiu de um momento, de uma situação de muito estresse, de muita dificuldade, de muitas escolhas mal feitas, para uma vida completamente diferente. Né? Ele saiu de um ciclo super negativo para um ciclo de prosperidade, né? De conseguir olhar para frente, respirar e tocar a vida para frente. Exato. E aí entra muita questão comportamental, porque normalmente a pessoa chegou nesse ponto de endividamento por decisões, né, por comportamentos. E às vezes isso foi se acumulando muito devagar ao longo do tempo, né? É igual você engordar, você não engorda 20 quilos numa semana, você engorda ao longo de muitos anos. E aí são pequenos comportamentos que vão se acumulando e hábitos que vão se acumulando, e para quebrar esse ciclo é muito difícil. E aí o que você falou, comentou sobre status, né? A pessoa se preocupar com o que os outros vão falar, com o que os outros vão pensar, vou ter que vender meu carro, vou ter que vender minha casa, vou ter que vender minha bolsa, minha bicicleta, não sei, tudo que tiver ali, né? À disposição para ela, que ela pode ajudar ela nesse processo de quitação das dívidas. Às vezes a pessoa fica muito mais restrita, ela até tem a vontade de fazer, mas não quer que os outros saibam, né? Não quer se expor, tem medo desse julgamento. E isso aí atrasa a vida de todo mundo, né? Você ficar se preocupando com o que os outros vão pensar a respeito da sua vida, vai colocar qualquer um para trás, né? Então são os clientes que eu gosto muito de ajudar, porque de fato assim, se sente uma mudança muito grande, né, na vida da pessoa ali. É verdade. Como eu já não atendi, na verdade, o cliente, porque numa primeira reunião, eu tento deixar bem claro isso. Eu até já comentei isso no MBA, né? Para evitar a frustração do cliente e a minha. Então, eu já deixo claro como vai ser o serviço e como eu preciso do engajamento dele. E aí, às vezes, nessa primeira reunião, a pessoa mesmo já não fecha o serviço porque ela não se sente preparada. Como eu já tive pessoas que me procuraram 6 meses depois. Olha, agora eu estou preparada. Mas eu vejo uma identificação muito grande com as coisas que possuem. E isso é complicado. Então, assim, se a gente conseguir usufruir do que a gente tem, mas não se identificar com isso, porque, por exemplo, eu atendi, mas ela acabou não fechando. E aí ela tinha uma casa num valor muito alto, tinha era uma executiva, né, de sucesso, ganhava muito bem, tinha casa, carro. E aí, enfim, se aposentou sem planejamento, hoje não tem. Aí tá tendo que fazer mudanças na vida. Ainda bem que ela tem como fazer, mas tá tendo que fazer mudanças, por exemplo, de morar num apartamento menor, de abrir mão daquele carro para um carro. E aí a pessoa começa a sofrer mesmo, né? De chorar na reunião, porque acha que está ficando diminuída, desvalorizada. E aí você vê que a pessoa está se identificando com coisas e não, né? Assim, foi um ciclo que se encerrou e que você vai encontrar um outro. Então, não se identificar com isso, eu acredito que é muito importante. Eu já vi vídeos de pessoas falando, né? Assim, olha, hoje eu tenho dinheiro, eu usufruo do meu dinheiro, claro, com responsabilidade, mas como eu já não tive, eu sei também como é ter e para a gente não se identificar com isso. E outra coisa, que eu já vi pessoas falando também, assim, a gente não tem que pensar em economizar, e sim em ter mais, né? A mentalidade de prosperidade. Concordo que a gente tem que buscar sempre mais, mas às vezes a gente desperdiça dinheiro com coisas que não são necessárias, né? Então, assim, faz estoque de comida, tem roupa no armário com etiqueta, sabe assim, paga serviço que não usa, e isso é desperdício de dinheiro, de tempo, de dinheiro, né? Então, assim, você olhar para suas finanças também com esse olhar, eu vejo como prosperidade também. Porque você não está nem ligando para o seu dinheiro, na verdade, né? Então, é legal olhar por conta disso. Não é para assim, eu vou viver uma vida com restrições. Não é nada disso. Mas é você realmente viver uma vida valorizando o que é importante para você. Fazendo lá, enxugando o que não é necessário e usando o seu dinheiro que é importante para você. Sim, eu concordo com você
sobre isso, e eu vejo que tem realmente muitas pessoas que focam só nessa questão, muito nessa questão de você receber mais. E eu acho que é importante, e isso é uma questão profissional, a gente tem que sempre estar focando qual que é o seu próximo passo profissional, né, para ganhar mais dinheiro, de fato, porque através de ganhar mais você consegue melhorar a sua qualidade de vida. Então, se você quer melhorar a qualidade de vida, você necessariamente tem que ganhar mais. Mas o dinheiro, assim como qualquer recurso, é finito, né? A gente não tem dinheiro infinito, são pessoas muito, muito ricas que podem gastar com o que quiserem à vontade. Então, você tem um cobertor curto ali, você tem que saber onde você vai cobrir, né? Então, assim, não adianta ter a matemática, né? A matemática não deixa a gente viver fora da realidade, né? E não é para você pensar em restrição, foi o que você falou, né? Não é para ficar se restringindo o tempo inteiro, mas tem que ter coerência, né? As pessoas têm que ter o equilíbrio ali, saber priorizar. E se apegar menos a coisas e mais a momentos, né? Porque isso que você comentou dessa cliente é realmente às vezes até uma questão cultural muito forte, né? De você ter da gente ter esse apego a coisas. E, de fato, quando você compra uma coisa, você fica feliz naquele momento, né? Depois, aquela coisa o seu período de felicidade quando você compra alguma coisa é muito curto. Depois ele vai embora, aquilo lá não faz mais tanta diferença para você, né? Então, Não, pode falar, já ia te cortar. então é colocar assim, o olhar no lugar certo, né? É estar focado no lugar certo, entendeu? O dinheiro é um recurso finito, a gente vai ter que escolher onde colocar ele. Então, qual que é a prioridade para você, de fato? Aonde você vai ser mais feliz empregando o teu recurso ali? E recurso que é suado, né? Porque a maior parte das pessoas tem que trabalhar para ter dinheiro. E aí, às vezes, você trabalha, consegue dinheiro, vai lá e gasta tudo numa noitada. E às vezes você nem gosta muito de festa. Mas você foi porque o amigo te chamou, você foi lá e gasta todo o seu dinheiro ali. De uma semana de trabalho, às vezes, né? Enquanto você não essa sensação quando eu como um doce ruim. Falar, ai, eu engordei aqui com negócio ruim ainda. Engordei, gastei meu dinheiro e não era ruim. É verdade. Tem razão. É isso. Não, mas essa questão E tem uma coisa que o Servase fala, que eu tento trazer para os meus clientes também, que às vezes a gente atende pessoas que estão gastando mais do que ganham, as pessoas têm a tendência de achar que elas têm que reduzir só no social, né? Ah, eu vou sair menos, então para jantar eu vou comprar menos roupa. Claro, isso interfere, mas na verdade é quando a gente olha o essencial que a gente consegue ver se a pessoa está tendo um padrão de vida maior do que a renda dela. Então, por quê? Educação, saúde, a habitação, né? Então você vai olhar ali, ela mora às vezes num lugar que não comporta renda, paga escolas que também não comportam. Então, na verdade, claro, o social afeta, mas o que afeta mais é o essencial. E eu sei que é complicado, e eu ouço muito isso, assim, no Brasil a gente tem que ter um bom convênio, tem que ter escola. Também concordo. Mas às vezes a escola ou o convênio afeta 50% da renda da pessoa. E aí ou às vezes a moradia também. Afeta muito a renda ali, está pagando um aluguel muito alto, uma prestação muito alta. Então, isso tem que ser revisto, porque a pessoa não vai aguentar ficar com uma vida de muita restrição em nome dessas coisas, né? Então, ela tem, claro, vamos tentar alavancar sua renda, mas você vai ter que rever algumas coisas do seu padrão de vida. Porque às vezes ele não está de acordo com a renda que você recebe. É uma coisa que a gente também olha. Não é fácil conversar isso com os clientes, mas a gente vai falando e muitos vão entendendo. Sim, isso é bem importante mesmo. E às vezes isso acontece até porque a pessoa não consegue ter de novo aquela clareza, né? Então, a pessoa pensa assim, eu vou trocar de carro, vou comprar um carro melhor, eu consigo pagar aqui a prestação. Mas ela não colocou na conta o quanto vai aumentar o IPVA, o quanto vai aumentar o seguro, o quanto vai aumentar a manutenção, a revisão, tudo isso. Aí passa um ano, você teve que pagar, né? De algum jeito, a pessoa deu um jeito e pagou todas essas coisas aí. E aí não sobra dinheiro, às vezes, para fazer uma viagem em família no final do ano. Né? Porque você não colocou no papel ali todos os gastos que você ia ter pela troca desse carro melhor. Então, às vezes, é melhor você ter um carro menor que atenda as suas necessidades, morar num lugar menor, num bairro mais simples, que atenda a tua vida, as suas necessidades, e sobra dinheiro para você viver experiências e viver coisas que sejam mais interessantes.
Senão, E para guardar, para depois, né, quem sabe você comprar ali, né, onde você isso. quer. Então, o que você falou, é o efeito cascata. E muitas pessoas também têm uma crença de que só consegue coisas fazendo dívidas. E tudo bem, porque se você tá. O crédito ele é para ser usado, e se você está pagando uma dívida para ter um bem, né, uma casa, ou até mesmo um carro, o problema é aquilo afetar realmente, você ir morar num bairro muito caro, que tudo no entorno é caro, e aí o seu padrão, ou o carro, que o seguro é caro, né? A manutenção. Então, tudo isso você tem que colocar na conta, não só a prestação. É isso, porque tudo sobe junto, né? O padrão de vida sobe junto. Então você Sobe vai junto. morar numa casa maior, né? Ah, eu consigo pagar aqui a prestação desse financiamento para essa casa maior, mas às vezes você não faz a conta do quanto de cortina você vai gastar para pôr na tua casa. Ou de tapete que você vai ter que pôr na tua casa. Né? Tipo, todo o custo vai subir. Depois você vai demorar um tempo para conseguir mobiliou a casa. Aí você terminou de mobiliar, já está estragando as coisas. Aí você começar a trocar de novo. E aquilo automaticamente sobe tudo junto. Né? Então não é só ver. Tem vários gastos ocultos ali, né? Que a gente tem que se preocupar. Tem, ixi. Eu tenho muito cliente que foi morar em casa maior do que morava antes. E aí começa a surgir, aí tem o piscineiro, tem o jardineiro, e coisa que não tinha para pagar. Então aí começa, né? E aí tem, a casa é maior, aí tem que comprar mais móveis. Mas enfim, se é um sonho da pessoa, ela tem que fazer isso, mas tem que se planejar. É Fazer sem isso. planejamento, a chance de depois assim rolar, ou se acontecer qualquer coisa que, né, alguém perdeu a renda ali da família, aconteceu algum problema, aí a pessoa tem que recorrer a crédito ou às vezes até se desfazer. É de fato saber o que vai impactar, como vai impactar aquela decisão na sua vida, né? E aí entra o planejamento. Verdade. Porque é o que você falou, a pessoa tem um sonho, é claro, você tem que realizar seus sonhos, mas então, que de fato como de fato isso vai impactar de verdade, né? Então é trazer, assim, o planejador tem muito essa de trazer para a realidade, mostrar os cenários que você comentou Sim. e mostrar como que vai ser. Você pode tomar essa decisão, mas como que vai ser? Está disposto, né? Isso faz sentido para você? Faz sentido, então mete bala, né? Exatamente. Falou tudo. Ah, legal, Dani. Obrigadão. Acho que a gente falou bastante coisa, né? Abordamos Nossa, é verdade. bastante É pontos aí verdade. pra gente ver. Ninguém mandou nenhuma dúvida. Acho que a gente passou por bastante coisa. Acho que a gente trouxe bastante conteúdo, sim. Né? Falamos do. Tem, tem, tem uma, tem uma, tem uma pergunta aqui que dá para colocar aqui, né? Se o planejamento financeiro é para todo mundo, né? Porque isso é uma coisa. As pessoas às vezes confundem, né? Planejamento financeiro com investimento, acho que é só investimento. Ou é, eu não tenho dinheiro para fazer, né? E assim, planejamento financeiro é para todo mundo, não depende só da renda, né? Não é só investimento. E o que eu vejo muito também, às vezes, das pessoas que pensam assim, ai, nossa, mas como que eu vou pagar um serviço desse, né? É muito caro. Tudo depende, tudo é conversado. E ainda assim, às vezes você pega situações que a pessoa gasta muito dinheiro com outras coisas, ou até mesmo com juros, cheque especial, cartão de crédito, sendo que esse serviço, além de ajudar ela a se planejar, vai ajudar para a vida inteira, porque você educa o cliente também, né? Você planeja e educa ao mesmo tempo, e ele leva isso para a vida inteira. Então, tem muito valor, né, o serviço, não é somente preço, né? É valor, é um serviço que tem muito valor e que faz a diferença, muda a vida das pessoas. Então, é para todo mundo, não importa a renda, né? E pode ser conversado com o planejador financeiro, principalmente na Super Rico, porque a nossa intenção é atender todos, né? Democratizar a educação e o planejamento financeiro. Então, é atender todo tipo de pessoa, todo tipo de renda. Mas ainda assim, se você vê que não é possível, vai buscar conhecimento, né? Tem muita coisa na internet também para ajudar, né, as pessoas a se organizarem. Vai buscar conhecimento, vai buscar conhecimento na sua atividade profissional para você conseguir ganhar mais, para depois você fazer um serviço desse. Era isso, acho que eu queria deixar aí de final. Legal, ótimo, perfeito.
de fato é uma dúvida, né? Às vezes a pessoa vê um serviço e acha muito especializado, não é para mim, ou muito Sim, caro, não consigo pagar. Mas não, existem vários formatos de serviço, vários tipos de atendimento que a gente pode fazer, que a gente pode ajudar. Então, assim, se a pessoa tem o desejo de fazer, tem a vontade, né, de começar a dar os primeiros passos, não hesite em falar com um profissional, né? é Às vezes verdade. você vai ter uma surpresa positiva, fala, não, realmente vai ser importante para mim, vale a pena eu colocar meu dinheiro nisso, mais do que colocar em outras coisas que não vão trazer tanto retorno, né? Exatamente. Eu atendi não, eu atendo uma pessoa que ganhou de presente. Também tem isso, às Que vezes você dá legal. de presente, ao invés de emprestar dinheiro, você dá um serviço desse, né? Também é interessante para a pessoa se organizar. Ótima ideia, viu? Vou sugerir isso aí para os meus clientes. Sim, Muito eu boa. atendo uma cliente hoje, eu já atendi uma no passado e conheço outros planejadores que atendem também. E o meu dentista me falou, ele falou, acho que eu vou dar de presente para minha tia. Eu falei, claro, Ótimo. Excelente presente, inclusive. é verdade. Ah, eu Ai, quero te queria agradecer também. Obrigada, viu, Laura? Espero que você esteja gostando das aulas e obrigada agradecer. por participar aqui da live no seu Instagram. Adorei. Imagina, obrigada a você, Dani. Queria agradecer o pessoal também que acompanhou, minha amiga Isa, obrigada. Então, sempre os amigos entram, né, na live, o Ah, é pessoal verdade, tá chegando. ainda bem, né? Então, quem Eles... quiser conhecer o perfil da Dani, que veio do meu perfil, quiser conhecer o perfil da Dani, ela posta conteúdos lá também. Quem veio do perfil da Dani quiser conhecer o meu Com perfil. certeza. Eu faço sempre tento fazer umas palhaçadas, umas coisas engraçadas ali, porque é um assunto que às vezes tem muita gente tem muita restrição, assim, né? Então trazer um pouco de diversão e da rede social também é legal. Eu Então, também, eu gosto, também gosto. Eu faço também os vídeos. Eu fazia vídeo, assim, eu fazia mais no passado, assim, eu fazia. Mas eu gosto de postar vídeo engraçado. E eu sou uma pessoa. Olha aquela falando assim, eu sou uma pessoa engraçada. Não, não é isso. Mas eu tenho que ser eu tenho que ser natural, né? Eu por muito tempo não fui, ficava assim, ficava com receio, com vergonha de falar, principalmente no mundo corporativo, enfim. Mas muito de mim também, né? De travas que as mulheres carregam, a gente carrega, enfim, né? Então eu tenho que ser do meu jeito, porque senão eu nem consigo. E eu acho que quando a gente, claro, fala de um assunto sério, mas com leveza e sendo você, você vai conseguir atingir mais pessoas e com certeza vai fazer muito sucesso também. sim, legal. É isso, Dani. A gente se vê nas aulas, então. Ah, então, é verdade, amanhã tem aula, acho. Então tá bom. Então tá bom. Obrigada, viu, Laura? Beijo. Beijo. Tchau, tchau, pessoal. Vai ficar salva, compartilhem aí. Beijo.